Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Como todos estão? Deixa eu colocar aqui no mudo para não ficar dando eco. Segunda-feira, hoje dia 5/8, mais uma semaninha que começou agitada, né? Hoje temos mais uma novidade. A partir de hoje eu estou transmitindo, além do canal do Charles, eu estou transmitindo em simultâneo no meu canal, DT Dog Trader, pelo YouTube. Eu ainda estou fazendo algumas configurações, então eu não sei como vai estar na minha própria página, né? Eu gostaria que vocês falassem aí se o áudio tá ok, se o vídeo tá legal. Respondam no chat, por favor. Tudo ok? Legal, o Martini tá por aí. Semaninha legal, né? Já começou o Trump fala, manda o tweet dele lá semana passada que desaba, a bolsa pelo mundo explode. Hoje a China, logo pela manhã, já entrou com um impacto de questão de valores, né? Então a gente sentiu bastante o tranco, abrimos com um gap imenso no índice, o dólar explodiu, o índice derreteu. Para quem gosta de tendência, você olha agora depois que o mercado passa, né? Você vê que foi só para um lado, né? Quem opera no intraday às vezes fica preso em um tempo menor e acaba se machucando um pouquinho, porque acha que já caiu demais, né? E fala assim, não, já caiu muito, não vai cair mais, e acaba caindo mais. Então é aquilo que a gente sempre fala, né? Gestão de risco sempre. É entender os pontos, entender o que o preço pode fazer, né? A gente nunca vai saber o que o preço exatamente vai fazer. É tudo uma questão de probabilidade e tentar surfar a tendência. Então, as pessoas que gostam de operar por tendência, hoje no intraday, fizeram barba, cabelo e bigode, né? Quem já gosta de operar consolidação sofreu um pouquinho, sempre achando que já tinha caído demais, né? Eu acho que isso é uma das grandes vertentes que a gente tem que tentar entender, sempre olhar o macro, né? Não olhar só o nosso universo. E por conta disso nós temos a nossa saga do CNPI, que é onde a gente está conversando, né? Eu estou mostrando todos os estudos que eu tenho feito para a certificação do CNPI. E o Charles, quando eu conversei com ele e com o Martini em relação ao projeto, a ideia era justamente essa, mostrar todo o universo que existe dentro de uma bolsa de valores ou de uma renda fixa e todo o universo que existe dentro de uma certificação do CNPI, né? O porquê o cara ser analista, né? Que é aquele vídeo lá no primeiro vídeo que a gente conversou e a gente vem estudando todas essas sopas e letrinhas em uma sequência lógica para poder facilitar todo mundo que vai chegar na prova, né? Então é bem interessante a gente pensar nessas vertentes, né? Vamos ver quem está por aí. O André está por aí, o Edson Peixinho está por aí. Pessoal que estiver no meu canal do YouTube, eu não consegui abrir o chat no meu canal, então hoje eu vou ficar somente na transmissão e depois na sequência eu vou estar olhando o vídeo para ver como é que ficou. E nas próximas eu vou tentar deixar os dois chats logados, tá? O Josef tá chegando aí, o Thiago. Fala, Thiago, tudo bem? Josef. Pessoal, a gente estava falando sobre a questão de derivativos semana passada. Acho que foi uma semana bem diferente, né? A gente pôde especular algumas coisas, estudar alguns conceitos, né? Justamente em relação a swap, a uma questão de termo. A gente viu questões de opções, né? Como que elas funcionam, como que elas oscilam as letras. Alguém está vendo aquela mesma opção todos os dias, olhando quanto que ela oscilou, quanto que ela subiu, quanto que ela desceu? Como que tá? Alguém viu essa parte? Depois comenta aqui no chat, né? Ou mesmo naquele vídeo, coloca lá, hoje é dia tal, a opção foi para tal valor, o beta, o teta, o gama, o rho ficaram nesse sentido, né? São índices de marcação para a gente poder ter uma noção de preço sobre uma opção, né? Isso o analista ele tem que estar sempre focado nessa parte, não somente no gráfico, né? Mas também focado em saber o que esses índices influenciam e como que eles podem influenciar
no valor do ativo, né? Então, hoje nós começamos com o tema de governança corporativa. É um tema não tão extenso, mas é bem interessante do ponto de vista de análise, né? O porquê que foi criado, como foi criado, para que serve. Então, rapidamente eu vou estar trocando aqui a minha tela. Deixa eu colocar aqui. Agora sim, todo mundo enxerga a minha tela? O som tá legal? Como é que tá? Tudo ok? Legal. Então vamos lá. O tema governança corporativa ele foi criado basicamente pela a explosão que teve na bolsa na década de 80, 90. Muitas empresas começaram a criar IPO e ir para a bolsa. Aí lembra quando a gente falou que a bolsa ela vai fazer sempre a contraparte da pessoa e sempre vai prezar por melhores liquidez, melhores garantias de serviço, as cleanings, né, que vão fazer todo o processo de execução. E todo o boom que teve de vários IPOs, que teve várias empresas que começaram a entrar para o mercado, começou a gerar um certo conflito. Na época, a Bovespa, ela criou algum sentido, né? Ela começou a criar alguns tipos de selos para poder garantir a mesma condição para quem tinha ações minoritárias, para quem tinha ações maioritárias, né, majoritárias, né, posições maiores dentro da empresa, e para que os pequenos acionistas não tivessem problema. Né? Em cima disso, a questão da governança corporativa é o quê? É a relação entre acionista, credores, administradores, empregados dentro de um sistema. Tá? Essa foi a ideia de criar o efeito da governança corporativa. Um dos principais objetivos dela é contribuir para que a empresa tenha êxito, aumentar o valor da empresa e melhor acessibilidade ao mercado de capitais. Lembra que eu falei? Ela ia tentar gerar liquidez e tentar gerar o mesmo tipo de sistema, né? A mesma qualidade de informação que chegasse para um fornecedor, chegaria para outro, a mesma condição para um investidor entrar naquele mercado estaria claro para todos, então ela tentou equalizar isso. Tá? Em cima disso, foi criada uma cartilha da CVM, inclusive eu deixei até o link aqui, né, www.cvm.gov.br, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá, tem bastante informação em relação a isso. Tá? Foi criado um código de melhores práticas, que é esse IBGC, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O link dele está aqui, é www.ibgc.org.br. Né? Lembra que eu falei, são todas uma sopa de letrinhas, a gente vai tentar desmembrar elas para a gente poder entender. Né? E foi feita uma reforma na leis das SAs. Né? A SA, toda empresa que vai para a bolsa, ela tem que ser uma SA, ela tem que se tornar uma sociedade anônima. Né? Ou seja, a empresa vai para capital aberto. Quando a empresa abre ela quer, por exemplo, uma padaria que é que está tendo bastante sucesso e o cara precisa de dinheiro, ele resolve tentar levantar fundos dentro da bolsa. Então ele vai gerar lá o IPO. Então ele vai fazer uma série de contas, tem todos uns cálculos e vai levar essas análises para a CVM vai validar para ele poder colocar as ações dele lá na bolsa. A partir desse momento, ele não pode ser mais sociedade fechada, ele tem que ser sociedade aberta. Tá? Só que tinha várias nuances dentro dessa lei que acabava prejudicando os pequenos investidores. Não é que prejudicava, mas eles poderiam ter a menor condição igualitária em relação a outros investidores. Então foi feita uma reforma nessa lei das SAs, justamente para poder entender e todo mundo ter a mesma condição de uso. Né? E aí a Bovespa criou um novo mercado. Tá? Então isso foi no final da década de 90, comecinho dos anos 2000. O IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? O que ele faz?
Ele realiza análises de práticas de governança corporativa, verificando a transparência e equidade no tratamento dos acionistas e prestação de contas que é aplicado ao mercado de capitais. Então ele vai ser uma casa de análise das instituições, basicamente seria isso. Então ele vai verificar se tudo que a empresa lançou está coerente e conversa com a CVM. Ok, está legal. Não, ó, eles estão devendo determinado assunto. Então, em cima disso, eles foram criando um processo de melhoria contínua dentro da bolsa, dentro das ações. Então, basicamente, a governança corporativa é um processo de melhoria contínua. Por exemplo, se eu entrego o meu balanço, eu faço de uma forma e outra empresa faz de outra, eles acabaram, durante o longo do tempo, eles falaram, olha, vamos padronizar o balancete, para que todo mundo consiga saber a mesma informação. Então, esse IBGC, o Instituto Brasileiro, ele foi justamente entrando nessas questões de alinhar os tipos de informações. Tá? Até aqui está tudo ok para todo mundo? Conseguiram entender a lógica? Deixa eu ver como é que está aqui no chat. Deixa eu ver. Tá legal. Até agora tá ok. Então vamos lá. Até agora. Daqui a pouco começa mais código, mais letrinha, a gente vai se assustando, né? Mas vamos com calma. Bom, então o novo mercado, ó, criado em dezembro de 2000 pela Bovespa, e ele fez 3 segmentos de listagens para companhias. Quem tiver até interesse, se entrar no site da Bovespa, lembrando, o site da Bovespa vai ser desativado. Todas as informações que a gente precisar em relação ao que a gente tinha da CETIP, do balcão, da Bovespa, todos eles vão centralizar exatamente no site da B3. Tá? Então, eu não sei como vai ficar essas informações lá em novembro, quando for desativado, se vai ficar fácil o acesso assim às informações dentro da B3. Porque na realidade eles vão estar incorporando vários sites juntos. Eles têm know-how para isso, lógico. Mas a gente não sabe como vai ficar essas informações, se vão ficar perdidas ao vento ou não. Né? Então quem tiver interesse, depois entra nesse... se jogarem no Google mesmo e colocar a Bovespa Novo Mercado, já vai aparecer esse site da BMF Bovespa. .com.br e lá tem as listagens e os segmentos do novo mercado. Então, o objetivo do novo mercado: melhorar a relação com os investidores, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, fortalecimento de mercado de capitais, ou seja, tratar todo mundo de forma padronizada e com isso você consegue melhorar a imagem, né? Seria o grande quê de uma governança corporativa é melhorar a imagem. Quando a gente fala assim, o tratamento, eu não sei quem trabalha em empresa grande ou não, mas todas as empresas grandes elas tendem a realizar alguns trabalhos em volta da empresa, em volta da sociedade, em volta da cidade, trazendo melhorias e benefícios para o pessoal. Né? Se vocês forem ver hoje um exemplo clássico disso, é se vocês pegarem o Itaú, ele vira e mexe, ele aparece na TV, lá no comercial da novela, no comercial do desenho, que tem a leiturinha, que você entra no site lá do Itaú, digita o teu e-mail, o teu endereço, se cadastra e você recebe alguns livros didáticos infantis, né? Alguns livros infantis, acho que a cada 2 meses ou 3 meses. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento com o investidor, né? Ele está mostrando que se preocupa com a população, se preocupa com o pessoal, se preocupa com a cultura. Então isso vai exatamente de encontro com a questão da governança corporativa. Isso, numericamente, se você for ver o gráfico, não vai mudar em nada. Mas isso faz com que traga um certo conforto para a sociedade, falando, olha, a empresa, além de ela ser boa, além de ela ser bem gerida, ela se preocupa com a população, ela se preocupa com a educação. Então isso acaba trazendo um status, né, uma melhoria de imagem para a empresa. Tá? Outra questão, maior transparência de informação em relação aos controladores e administradores maior transparência de informações em relação ao que os controladores e administradores da companhia realizam.
Ou seja, se eles realizam uma boa gestão, como é que são as contas deles, pessoais, se eles estão metendo a mão na empresa ou não. Então tem uma série de coisas que eles têm que lançar. Então os controladores ou administradores, eles têm que sempre estar efetuando, entregando declaração de imposto de renda, declarando crescimento de bens, porque de repente você pega uma empresa que ela está falida ou mal gerida, e dependendo do acordo que teve entre os acionistas, essa empresa pode quebrar e os acionistas ficarem sem o dinheiro e esses controladores ainda terem direito a bônus, né? Teve um caso clássico desse nos Estados Unidos que foi bem famoso em relação a isso. Então, essa questão sempre de estar tentando deixar a mesma forma transparente para que todos vejam, né? Todos entendam como que é a saúde financeira da empresa. E o preparo gradativo para adesão de empresas ao novo mercado. A gente vai chegar lá nessa questão do novo mercado. O novo mercado, o que ele faz? Ele busca uma equidade. Então, ele quer maior equilíbrio entre os acionistas. É aquilo que eu falei. Ele vai tentar sempre buscar com que o Murilo, que comprou 100 ações da Petrobras, tem os mesmos direitos e saiba das mesmas informações ao mesmo tempo do que o seu Antônio, que tem 5 milhões em Petrobras na carteira dele. A informação tem que ser clara. As pessoas têm que receber claramente isso. Um dos pontos interessantes, quando a gente falou da Copom, lá da Selic, semana passada, por que foi divulgada às 6 horas? Porque depois do pregão e não antes. É justamente por essa questão de equidade. Todo mundo tem que receber a mesma informação, a informação tem que se tornar pública para todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo tem que ter o mesmo direito, né? Então, como nós temos ADRs, nós temos ações que são negociadas lá em Nova York, não faria sentido a Copom, a Selic passar aqui às 9 da manhã, sendo que às 9 da manhã a gente começa o nosso pregão e nos Estados Unidos só começa às 10h30. Nossas ADRs nos Estados Unidos, nesse mês, ela só abre a negociação lá às 10h30 da manhã. Então, você imagina, se a gente souber que 9 horas da manhã a Selic caiu para 6, nós já vamos fazer todas aquelas contas lá da curva da demanda, o spot, ver exatamente a alteração que vai ter, e nessa a gente pode operar muito alavancado em relação à arbitragem do que vai acontecer na DR lá. Então, ou seja, eles teriam uma desvantagem. Eles divulgaram às 6 horas da tarde, justamente porque a bolsa de lá já está fechada, a nossa bolsa já está fechada e todo mundo consegue precificar o que vai acontecer para o dia seguinte. Então, todo mundo teve o mesmo tipo de informação. Aquele caso do Pedro Parente, do presidente da Petrobras, sair às 11h30 da manhã, no meio do pregão, anunciar a demissão dele, por mais que já tivesse sido acordado ou não, que já tivesse certo que ele ia sair, ele anunciou no meio do pregão. Esse foi um dos maiores motivos que teve um processo gigante lá nos Estados Unidos de acionistas, porque eles não estavam tendo a mesma informação. Esse processo está rolando com a Petrobras, eu não sei como é que ficou, eu não cheguei a acompanhar os detalhes, se eles ganharam ou não ganharam, mas muita gente ficou prejudicada. Você imagina, quem estivesse operando o Vale, Petrobras, no intraday naquele momento, tomou um tombo violento se tivesse comprado. Como quem estivesse fazendo uma arbitragem ou um swap ou alguma relação em termos de opções com a Vale, com a Petrobras naquele momento, teve um tranco violento. É diferente do caso da Vale, porque a Vale ela teve o problema lá da barragem, só que essa barragem aconteceu fora do pregão, então foi uma coisa que aconteceu de surpresa para todos, Então até Charles Dow fala que o preço desconta tudo, menos os atos de Deus, E esse tipo de coisa, causada ou não pela Vale, sendo negligência ou não, isso compete à justiça decidir, mas não era uma coisa prevista, Ninguém previa que ia cair. É que nem quem tem uma ação de uma empresa aérea. Ela está tendo um lucro bacana. Ninguém prevê que um avião vai cair. É lógico que se um avião cair, a ação vai derrubar. Mas ninguém quer que caia o avião e ninguém precifica que irá cair um avião. Então tem essa distinção. Então essa questão de equidade dentro da estrutura do novo mercado é justamente para isso. Foi muito rápido.
Como é que tá por aí, pessoal? O chat está quietinho. Às vezes eu me empolgo, começo a falar aqui, e aí quando eu vejo tá tudo parado, quieto. Eu não sei se vocês, se a gente ainda está ao vivo, se der algum problema. Tá tranquilo? Então vamos lá. Valeu, Diego. Valeu, Alexandre. Outra questão do novo mercado, a transparência. Então, fornecer informações para fiscalização. É aquilo que a gente falou, né? A dispersão acionária. Ele, ó, a empresa. Já corrigi aqui. A dispersão acionária. Então, ele melhora a questão da influência do voto e tomada de decisões na empresa. Você imagina o seguinte, a empresa tem lá código 3 que dá direito a voto e código 4 nem todas as empresas dão direito a voto, depende como que está a descrição acionária dela. Então, se você comprar, por exemplo, uma Petro 3, você vai ter direito a voto. É lógico, se você chegar lá com 100 ações, a tua influência de voto vai ser muito menor do que uma pessoa que chegar com 5 milhões de Petro 3, né? Só que da mesma forma, quem tem o controle acionário da empresa, eles tinham uma série de, antes do novo mercado, né, eles tinham uma série de consequências que o conselho somente que acabava tendo força, né? E os acionistas maioritários, os minoritários não tinham essa definição, essa decisão de poder de voto, ou, por exemplo, se a empresa fosse quebrar, se a empresa fosse vendida, a relação de quanto que teria custo, quanto que não teria, né? Às vezes a gente vê na bolsa, tal empresa vai fechar o capital, ou tal empresa vai ser vendida a parte dela, a Vevar estava sendo vendida esses tempos, né? Então tem todo um relatório, tem toda uma tratativa que eles falam, olha, nós vamos fechar, vamos vender o nosso patrimônio dessa empresa de tantos por cento em tantos dias, aproximadamente, né? Recentemente quem fez isso é o próprio BNDES. O BNDES vai devolver dinheiro para o governo, que o governo precisa fechar as contas dele. Então foi anunciado, acho que semana passada, alguma coisa assim, que o BNDES iria devolver 49 bilhões da carteira de ações que ele detém. Então quase 35%. E o mercado ficou temeroso, porque o volume operacional do BNDES é gigante. Se ele bater a mercado, ele derruba o mercado. E se vocês forem pegar a listagem, alguém viu isso daí? Alguém entrou essa questão do BNDES? Alguém acompanhou essa informação, pessoal? Não? Eu vou ver se eu consigo os links e eu vou tentar montar uma live em relação a isso para explicar para vocês. Mas assim, o BNDES ele detém uma série de ações. Grande parte dela, inclusive, foi quando teve a crise, né, de 2008, 2015. O governo acabou assumindo boa parte das ações da empresa para não quebrar. E agora ela vai ter que se desfazer dessas ações. Então tem ações que ela vai levar em termos de volume médio negociado da ação em relação ao que ela tem de carteira, ela vai ter que negociar vendas dessas ações por 40, 50 dias. Né? Então ela vai ter que trocar os donos da ação. Ela vai começar a despejar isso no mercado. Se ela despejar de uma vez, um dedo gordo, acontecer um erro, acontecer alguma coisa assim, você pode derrubar a ação da empresa violentamente. Você imagina, se ela tem 20% de Brasil Foods e ela bater a mercado à venda, arrebenta com o Brasil Foods, entra em leilão na bolsa. Então não é assim. Ela tem JBS também. Vocês já viram essa listagem do BNDES, de controle acionário? Vocês já tinham ouvido falar em relação a isso? Responde no chat, por favor. Então, você imagina, quem está só especulando, né, a pessoa que só especula, é isso que eu falei, às vezes a gente fica preso na 1 minuto, 2 minutos diário, só olha aquela ação, não sabe o que está acontecendo. A gente tem que começar a ver essa parte de macro, né, o mercado como um todo, para poder entender. Você imagina se você decide começar a fazer aportes em uma ação que o BNDES vai desovar 20% do controle acionário dela na praça.
que vai acontecer com essa ação? Ela tende a cair, né? Ou alguma empresa lá de fora, algum gigante aqui dentro fala, opa, agora é hora de comprar. O cara vai começar a comprar para elevar mais ainda o preço da ação. Então é esse tipo de situação que a gente precisa ficar meio preocupado. Às vezes você quer operar swing trade e você não sabe onde que a empresa está. Justamente que para isso existe a questão do novo mercado da governança corporativa. É você ter o mesmo tipo de informação, ou seja, eu cheguei hoje no mercado, eu tenho R$ 1.000, nunca operei, mas eu quero ser acionista do Itaú. Pô, se eu entrar lá no site do Itaú, colocar lá Itaú no Google, Itaú espaço RI, ele vai abrir o site de relacionamentos com o investidor. Tema da aula provavelmente amanhã ou depois a gente já deve estar falando sobre isso. E lá ele mostra quanto que paga de dividendo, qual que está o controle acionário dela, qual o volume operacional. A Itaúsa, que ela é uma holding do Itaú, então assim, ela tem várias empresas juntos dela que ela determina, né, que é a Alpa, né, que é a Grandene, e tem mais duas, se não me engano, tem que entrar lá. Eles falam, olha, temos tanto de controle acionário delas. Toda essa informação tem que ser clara. Ou seja, qualquer pessoa pode buscar, tem que ser de forma clara e gratuita, porque você tem que ter a sua tomada de decisão tem que ser influenciada em algum aspecto, e todo mundo tem que ter esse tipo de informação, né? Outra coisa que tem, deixa eu só corrigir aqui, empresa, aplicações, legal, aqui ao vivo a gente já vai corrigindo junto, né? Tá, em relação a essa questão do BNDES, eu vou ver se eu faço uma live específica sobre isso. Se for o caso, se eu não conseguir colocar aqui no canal do Charles, eu coloco lá no meu canal e distribuo o link para todo mundo, tá? Mas é um assunto bem interessante da gente pensar, tá? Tem a questão do enforcement, que fala, é um termo bonito, né? Seria um mecanismo de aplicação de multa e soluções por meio de arbitragem. Lembra que a gente conversou lá quando nós temos o derivativo, tem o pessoal que vai defender, que seria a defesa de produção, né? O produtor vai ter a fazenda dele, ele quer defender a produção dele. Tem os bancos e financiadoras que vão especular essa parte. Tem o market maker, que seria as pessoas que vão dar liquidez para o mercado. Tem os especuladores civis, que somos nós, que servimos também para dar volatilidade para a operação. Então a gente dá volatilidade, mas a gente exige um retorno maior, porque a gente fica exposto o menor tempo, né? Então a gente vai estar trocando lotes para dar liquidez de entrada e saída de grandes players, né? E a gente quer ganhar esta parte. E tem o pessoal de arbitragem. O que eles fazem? Se tem alguma coisa que está diferente no valor da empresa, que não deveria, eles vão estar entrando e atuando, ou seja, ou eles vão despejar ações no mercado, ou eles vão tomar ações do mercado para controlar esse preço dentro de uma regra que eles criaram e que eles deixam claros, né? Então, se tiver algum problema de transparência ou de dispersão acionária que a empresa cause um tumulto, né, uma euforia dentro das negociações dela, entre esse pessoal do enforcement, do novo mercado, que é justamente que eles vão averiguar o que aconteceu, aplicar a multa e vão fazer através de arbitragem, eles vão segurar o preço até o preço chegar ao devido lugar, né? Às vezes é aquela historinha quando a gente fala quem opera intraday, né? Que tem o lema do Tostines, né? Se o Tostine é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Dentro da análise gráfica, a gente tem também a questão de quando você tem uma movimentação, né? E aí tem o retorno à média, ou seja, o preço vai bater rapidamente na média e tomar um choque, ou o preço vai ficar de lado até a média chegar nele para depois dar sequência de movimento, né? Normalmente esse tipo de situação é processos de arbitragem, né? São grandes players que estão vendo assim, opa, estão pegando demais, estão pegando pesado demais, vamos segurar a corda, vamos acalmar, vamos descansar. Ninguém vai nunca saber exatamente se aquele mercado que está lateral naquele momento, se é alguma arbitragem que estão fazendo, né? Ou se é simplesmente um descanso comum, um descanso saudável, né? Que a gente fala. Em cima disso,
da governança corporativa, a Bovespa, ela gerou 3 selos. Um selo é o nível 1, nível 2 e o novo mercado. Tá? Então são esses 3 selos que a gente vai estar falando hoje. Tá? O nível 1, selo nível 1, o que acontece? A empresa, para ter esse selo nível 1, ela tem que se comprometer em melhorar a prestação de informações e ter a dispersão acionária. Esse é o primeiro ponto que ela tem que fazer. Tá? E para ela fazer isso, como que ela faz? Ela tem que ter melhoria nas informações e consolidação e demonstrativo de fluxo de caixa. Ou seja, ela tem que lançar um relatório trimestral. Então, quando a gente fala assim, no meio do ano, é temporada de balanço. Março é temporada de balanço. Setembro é temporada de balanço. É justamente por isso. Porque ela se compromete a trimestralmente te dizer, olha, estamos fazendo isso na empresa. A empresa cresceu, a empresa piorou. Estamos com a dívida alta, a dívida nossa melhorou. Por um controle de gestão. Tem a realização do OPC, tá? Que seria ofertas públicas e colocação de ação para dispersão do capital. Por exemplo, se a empresa tem 1 milhão de ações negociadas na bolsa e ela quer aumentar este 1 milhão para 1 milhão e 200, ou seja, ela vai aumentar 200 mil ações, ela tem que deixar isso público, tem que deixar de forma pública, falando, olha, iremos aumentar nosso capital da empresa dentro da bolsa, então nós vamos gerar uma OPC. Tá? Essas OPCs normalmente vai para as corretoras, aparece em tudo quanto é site, aparece no RI da empresa, e é o que a gente fala de split, né? Às vezes split em split, né? A ação está sendo negociada que nem a Magazine Luiza agora, ela vai ter um split novamente. Então ela chegou lá a bater quase R$630, ela gerou um split que ela caiu para, acho que foi 8-1, ela caiu para R$89 cada ações. Né? Então ela fez um split da ação. Depois disso ela chegou a quase 200 e estão falando agora que ela já até anunciou que vai ter um novo split. A Alpa 4 ela fez isso recentemente também, ela estava batendo quase 20, 21 e aí ela splitou, ou seja, ela aumentou o número de ações dentro do mercado. A Itaúsa faz muito isso. Você vê que a Itaúsa ela não gosta de ter os valores dela acima de R$15, R$16. Toda vez que chega nisso, ela acaba formando splits, né? Ela vai diluindo mais ainda o número de ações ou aumentando o número de ações disponível dentro do mercado. Essa realização de OPC é justamente a dispersão do capital. Se vocês não veem quem opera aqui, quem vê gráfico, tudo, se vocês colocarem lá não ajustado, vocês conseguem ver toda essa variação que tem. Então entra no gráfico lá com o botão direito, visualizar, não ajustado, isso pelo trade, aí pelo profit aí teria que ver. Tá? Outra questão, a empresa ela faz todos os esforços para manter 25% do capital dela em ação, ficar livre de negociação. Ou seja, se a empresa tem 1 milhão e os acionistas foram comprando, chega uma hora que eles estão lá com 850 milhões de ações já dentro do patrimônio de todos os acionistas. Pô, ela garantiu que tem os 25%, 75%, né? 75 milhões de ações, né? Dos 100 milhões, 75 milhões já estão na mão de todos os acionistas. Se mais acionista quiser aumentar a posição dele, o Itaú vai ter que se desfazer das ações, ou seja, ela vai ter que dar essa volatilidade para manter 25%, ou seja, 250 milhões de ações livres de negociação. Para quem faz o market maker ou nós que vamos especular, nós pessoas físicas, né, que iremos especular, a gente tem que ter essa questão de ações livres para a gente poder entrar e fazer a nossa circulação, para garantir que a gente consiga comprar e que a gente consiga vender. Tá? Outra questão no nível 1 é a divulgação de operações e emissão de ativos da companhia por parte dos administradores e acionistas controladores. Tá? Então é justamente aquilo que a gente estava conversando. Se um acionista, um administrador ou um controlador ele tem ativos da companhia, ele precisa divulgar. Recentemente na eleição tinha uma ação, a Forjas Taurus, né? A Forjas Taurus, deixa eu só ver como é que tá aqui no chat se tá tudo ok. O Daniel tá por aí. Ô Daniel, beleza? O Daniel também tá estudando para a prova, né?
Legal, vamos aprender junto. É a minha hashtag, pessoal. Vamos aprender junto. Né? Criação do Daniel. Voltando, né? A Forjas Taurus, ela beirando a eleição, todo mundo que estava votando no Bolsonaro, até o Ciro comentou em um dos discursos, né, que teve, que ele falou que existia o indicador Bolsonaro, né, que era a ação que todo mundo estava curtindo a Bolsa de Valores da Forjas Taurus, da questão da lei do armamento, que a Forjas Taurus iria aumentar muito o valor, e realmente a ação explodiu na época, né, ela subiu, passou lá de 2, 3 reais, foi para quase 10. E aí o que acontece? Um grande acionista dela diminuiu, assim que bateu 10, ele foi lá e retirou 30% do capital dele a mercado, né? Então ele tinha um controle acionário da empresa, quando ela explodiu, ele foi lá e vendeu 30% ao mercado de tudo que ele tinha, né? Então esse tipo de situação prejudica os investidores, né? Teve uma série de MRPs que abriram que foi em relação justamente a isso. Porque o cara não podia ter feito isso a mercado. Ele tinha que ter anunciado, ele como um controlador, ele como um administrador e um controlador da empresa, ele tinha que ter falado e divulgado que ele iria estar saindo da posição grande dele da companhia. Ele tinha que ter deixado pré-avisado, né? Se a empresa estivesse no selo 1. Então tem uma série de situações em relação a isso. Então quando eu falo assim, não, eu não opero notícia. Ok, não operar notícia, concordo. Eu também não opero notícia, eu opero gráfico. Mas você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Que tipo de notícia, né? É a mesma coisa se você estiver no intraday operando o Petrobras perto de sair o estoque do petróleo. Você não sabe o que está acontecendo. Ou vai operar o índice num dia de rolagem, $1 num dia de rolagem, né? Ou vai operar um intraday em DI perto do payroll, sem saber que existe payroll. Entende? Então esse tipo de informação você tem que saber, mesmo que você não queira operar notícia, você tem que saber que ela impacta, né? E é justamente essa ideia do nosso estudo, da gente poder entender a lógica, né? Então lá é o nível 1. A empresa para ter o nível 2, ela vai ter que ter as mesmas qualificações do nível 1, que a gente viu, que seria a melhoria das informações, a realização de oferta pública de colocação de ação, manter 25% do capital em circulação e a divulgação de todas as atividades em relação à companhia que é feita pelos administradores e pelos controladores. O nível 2, ela vai se comprometer em manter o nível 1 e ter uns direitos adicionais aos acionistas minoritários, tá? E uma maior exigência na divulgação de informações. Em cima disso, basicamente o que ela vai ter que ter? O conselho de administração dessa empresa, ele vai ser unificado e vai ser por até 2 anos. Ele tem que ser formado por pelo menos 5 membros, e desses 5 membros, 20% não pode ser da companhia. Ou seja, se eu tiver um conselho de administração com o diretor, com o CEO, com a secretária, com o gerente, com o supervisor, legal. Só que eu tenho que ter 2 pessoas, no caso aqui, a gente falando em 5 membros, legal. Tem que ter no mínimo 2 pessoas, 20% desse conselho, tem que ser fora da companhia. Então pode ser um operador, pode ser um terceiro, pode ser um vizinho, pode ser uma empresa próxima que faça parte desse conselho. Então isso para ter o nível 2, que é justamente para não ter, poder quebrar a questão de conflito de interesses. E eles têm que padronizar o tipo de relatório seguindo as normas da USGAAP e IASB. Tá? O que seria isso? São os tipos de balanço que eles vão formar, eles têm que padronizar conforme essas 2 normas. Essas normas, normalmente o pessoal usa essa USG, tá? Que seria americana. E basicamente todos os relatórios que a gente vê de balanço, eles são iguaizinhos e eles usam exatamente essa padronização. Então isso é o selo 2. Tá? A outra questão, eles têm que dar direito a voto restrito às ações preferenciais, as ações PN. Né? Então às vezes quando a gente fala assim, qual é a diferença da Petri 3 para a Petri 4? É justamente isso, né? Uma é ordinária e outra é preferencial. A preferencial te dá direito a voto, a ordinária não te dá direito a voto. Tem algumas empresas que vão dar direito a voto
para ações que são ordinárias. Só que esse tipo de empresa ela tem que estar clara dentro da sua relação, né? Tem que estar falando que vai ter também direito. E ela tem que formar adesão de câmara de arbitragem para eliminar conflitos. Então, aquela história. Se eu tiver menos de 25%, até então a bolsa, todo o sistema controla isso. Se eu tiver já no selo 2, eu vou ter que ter uma câmera para eliminar esse tipo de conflito. Uma câmera de arbitragem, ou seja, se o valor correto, ou o valor ideal, ou a quantidade de ações está fora da caixinha, né, do que deveria estar, eu tenho que entrar e atuar. Tá? Era só um pouquinho. Voltamos. Legal. Então isso seria o selo 2. Todo mundo me ouve? Tá tranquilo aí, pessoal? Entenderam até agora o selo 1, selo 2? Sim, Danusa tá por aí. Ô, Danusa, tudo bem? Daqui a pouco com vocês, Danusa, hein? Pessoal, vai bater um papinho contigo às 6 horas. Outra questão do selo 2, né? Os acionistas ordinários terão a mesma condição dos controladores para a venda do controle da companhia de no mínimo 80% do valor para donos de ações preferenciais. Então é aquilo que eu tinha comentado. Às vezes a empresa vai, que nem a Vevar. Ela falou, olha, estamos saindo da Vevar. Vamos vender Vevar por vários dias para gerar esse valor para outra companhia. Então essa troca que foi feita todo esse tempo, ela foi anunciada justamente por questão do selo 2. E aí os acionistas ordinários, eles têm que ter a mesma condição dos controladores para poder vender, ou seja, eles têm que garantir aqueles 25% de volatilidade para o cara que quer sair da ação e passar para outra controladora, ele conseguir também fazer isso como pessoa física, né? Então esse selo 2 ele veio justamente para essa questão de forçar o pessoal, né? Deixa eu voltar aqui. E aí a gente entra no novo mercado, que seria o terceiro selo. Tá? Então, para ele ter um novo mercado, ele vai ter que ter lá o nível 2, ou seja, ele vai ter que ter o nível 1 inteiro, mais o nível 2 inteiro. E aí, para ele se tornar uma empresa de novo mercado, ele vai ter que ter as emissões de ações ordinárias, tendo todos os acionistas direito ao voto. Primeiro ponto. Ou seja, aqui não importa mais que tipo de ação que você tem. Desde que você tenha ação ordinária da companhia, você vai ter direito a voto. Ponto. Todos os acionistas terão as mesmas condições do controlador para eventual alienação de controle, que é esse tag along. Tá? Às vezes a gente fala, né, Transmissões Paulista, tem muita gente no Facebook, em grupos de buy and holder, né, que falam, não quero operar Transmissões Paulistas porque ela não tem a tag along, né, que é o que? É justamente todo mundo ter a mesma condição do controlador para uma eventual alienação de controle, ou seja, se eu vou mudar o controle da companhia, se eu vou terceirizar a companhia, se eu vou privatizar a companhia, todo mundo tem que ter o mesmo direito de subscrição e controle da operação, né, para participar do novo mercado. Então, como eu sei que esses três selos acaba se tornando um pouco confuso, eu fiz essa tabelinha aqui. Essa tabelinha eu imprimi. Quem quiser colocar, dar pausa no vídeo, aumentar o vídeo, tirar um print, imprimir para poder levar, esse tipo de situação é legal. A gente sempre está estudando, que isso caiu na prova. Tá? A prova que eu fiz no CB lá, caiu essa questão. Então falava que uma empresa muda do selo 2 para o novo mercado. Aí tinha várias alternativas, né? Então eu coloquei aqui, uma empresa tradicional, não sei se todo mundo consegue enxergar, deixa eu ver se eu faço aquele point of fix. Então aqui, uma empresa tradicional, como que ela faz? Ela vai simplesmente atender a legislação brasileira. Ou seja, ela não quer participar do novo mercado, não quer participar dessa listagem de ações da Bovespa. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai atender a legislação. As ações que ela vai ter ONPN, livremente, conforme a lei.
Então, conforme o estatuto, quando ela abrir lá o capital de bolsa dela, tem a regra da CVM, e dentro da CVM ele vai falar lá, tantos por cento de ON e tantos por cento de PN. Tá? A Câmara de Arbitragem, ou seja, se tiver alguma coisa divergente de liquidação, ela pode ou não ter, é opcional. Tá? A tag along é 80%, ou seja, o nível de controle dos acionistas minoritários em relação aos controladores é somente 80%, que é a lei. Tá? E o conselho administrativo dessas empresas precisa ter no mínimo 3 pessoas, conforme a lei. O free float é exatamente aquela questão de quantidade de ações livres a serem negociadas na bolsa, ou seja, é a questão de liquidez. Então, o free float, para uma empresa tradicional, não há regra. Né? Recentemente teve a unit da BID 4, né? Que virou lá a BID 11, que daria partes da BID 3 e partes da BID 4. E teve muita gente que quis tentar flipar, né? Que é igual quando lança um IPO, que o cara entra vendendo a mercado no IPO para ganhar na queda, porque ele acha que a empresa foi super valorizada na geração de valor. Então ele faz um negócio que chama flipper, tá? Em cima dessa flipagem, o pessoal tentou fazer isso com a BID 3. Assim que começou a negociação, todo mundo começou a flipar, vender. Venderam tanto que não tinha BTC suficiente. Tá? Não existia uma câmara de aluguel para aquelas ações. Simplesmente a bolsa veio e raspou o mercado. Limpou todo mundo. A ação estava 14, bateu 100 reais em um dia. Fez um pavio gigantesco. Quem puder, entra no gráfico e coloca lá BID 3. Vocês vão ver um tranco que deu, que foi um tiro mesmo. Foi coisa de minutos, ela limpou tudo. Ou seja, todo mundo que estava operando vendido, ela negou o BTC e jogou lá para cima. Tá? Ou seja, não tinha free float para esse tipo de ação. Tá? Isso é o tradicional. Nós temos o selo 1. O selo 1, o que ele tem que ter? Ele já tem que ter requisitos de transparência, ele tem que ter tanto ações ON como PN, conforme a lei. Câmara de arbitragem ainda é opcional. O tag along continua 80%. O conselho administrativo é mínimo conforme 3 para a lei, só que ele já tem que garantir o free float mínimo de 25%. Tá? Então, basicamente, o que muda de uma empresa convencional na bolsa para uma empresa que partiu para o novo mercado, a primeira exigência, né, é o objetivo da empresa já tem que ter a transparência e já tem que gerar o free float. Tá? Quando a empresa quer melhorar e vai para o selo 2, tá, o que acontece? Ela já tem que. O que muda? Ela começa a já ter um requisito societário, ela ainda pode ter ONPN, só que tem que ter um direito adicional, que isso é acordado. Tá? Ou seja, o pessoal que não tiver as ações ordinárias ou a ação preferencial, se eles vão ter direito a voto ou não. Por isso que eu falei, depende da empresa, tem que ter ou não. Tá? Câmara de arbitragem. Pessoal, travou a minha tela aqui. Tá tudo bem por aí? Todo mundo me ouve normal? Responde no chat, por favor. Aqui ficou a tela do YouTube pensando. Tá normal por aí? Então tá bom. Menos mal. A telinha do YouTube aqui ficou com aquela bolinha girando, né? Então tá. O selo 2, até voltando aqui pro chat, né? O Wellington falou: eu vendi a 150 na BID 3, né? Teve muita gente que aproveitou essa arbitragem. Aquilo foi uma câmara de arbitragem entrando. Não tinha BTC, a bolsa veio e raspou. Simplesmente levantou, todo mundo comeu o stop de todo mundo, bateu a mercado. O cara que bateu a venda foi rejeitado, devolveu a ordem pro cara e voltou lá para cima. Né? Então foi um pancadão violento. Até muita gente opera isso. Muita gente que pega empresas que têm baixo volume ou não tem BTC. Se você entrar no site da sua corretora, você consegue ver os BTCs, né? A empresa que tem e que não tem. E muita gente que está operando no intraday, vendido naquela empresa, que viu uma movimentação de baixa, tem muita gente que gosta de operar essa questão de arbitragem. O que ela faz? Eles esperam estar próximo do leilão,
e começa a comprar aquela ação. Porque o pessoal que está vendido e aquela ação não tem BTC, eles vão ter que vender aquela ação para alguém comprar. Eles vão ter que sair da posição. Se eles não saírem, a própria bolsa vai lá e limpa o cara. Né, os robozinhos, né? Eles vão lá e limpam a posição do cara. E com isso a ação vai fazer subir. Então tem muita gente que gosta de trabalhar somente em arbitragem em papéis como esse. É tudo uma questão de entender a lógica, né? O Neto tá falando, um banco chinês que raspou tudo. Sim, o cara veio veio. Não, o banco chinês ele tá entrando para comprar a BID, achando interessando toda essa parte. Mas a questão da bolsa lá foi exatamente isso. Foi uma operação. Se vocês buscarem lá leilão da bolsa no dia, no site da B3, vocês veem lá falta de BTC, tem a justificativa, tem um código que eles usam, né? Mas tem um banco chinês realmente que está comprando bastante, está enchendo a mão da BID, né? Está querendo ser um acionista da BID, né? Então vamos voltar lá. O selo 2. Então ele já tem que ter, né? O requisito societário, tem que ter o direito adicional, câmara de arbitragem. A partir desse momento, a própria empresa ela tem que ser obrigada a ter. Ou seja, ela não vai depender da bolsa. Se ela vê alguma disparidade, ela tem que entrar e agir, né? O tag-along, que seria os direitos dos acionistas em relação aos controladores, já passa a ser 100%, tanto para ON quanto para PM. Deixa eu até tirar isso aqui e limpar bonitinho. Então já passa a ser 100%. Ou seja, aquela famosa, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Tem que ser igual, e no tag-along e no selo A2 é isso que acontece, né? Não tem como o cara fugir. O conselho administrativo já passa a ter alteração dos mínimos de 20% independentes, com no mínimo 5 pessoas no conselho, tá? E o free float mantém o selo 1. A empresa tá legal, tá mandando ver, beleza, tá bacana, tá crescendo. Ela quer partir direto para o novo mercado. Tá bom. Qual que é o próximo passo do novo mercado aqui? O que ela vai ter que fazer? A questão de ações, ela vai ter que ter apenas ações do tipo 1. Não vai ter mais PN, é só ON. Tá? Não sei se o pessoal lembra, tinha Vale 3, era Vale 5, agora é Vale 3. É justamente essa questão, para a entrada do novo mercado. Então ela vai tirando as ações dela. Vocês conhecem os códigos das ações? O que é o código final 1, final 2, final 3, final 4? Vai até o final 11 e depois isso pula para 33 e 34? Vocês conhecem essa questão de códigos, pessoal? Quando você vê uma ação que fala, por exemplo, a Copel CPFL 6. Vocês sabem diferenciar o que é uma CPFL 5 para CPFL 6? A questão do 33, 34? Não? Tá, é até motivo, eu estou anotando aqui que seria alguns vídeos que eu vou fazer. Eu vou ver se eu faço um vídeo em relação a essas questões e ações, que eu acho que é interessante. Às vezes a gente fica lá no compro 3, mas não sabe por que o 3. Compro 4, mas não sabe por que o 4. Ouviu só graficamente que tinha uma alteração e fala, bom, eu acho que é mais interessante. Tem gente que trabalha essa arbitragem, né? O cara pega a mesma Petro, então ele pega a Petro 3 e a Petro 4. Ele faz um long e short entre a 3 e a 4 em relação à arbitragem, né? Tem muita gente que opera isso, né? Mas beleza, a gente vai estar falando isso daí. Eu vou ver se eu monto um vídeo específico somente para falar, um vídeo rápido, somente para falar o que são essas ações, né? Mas vamos lá. Até aqui, todo mundo entendeu essa variação? O que é uma empresa comum e quando ela quer participar desse novo mercado, as garantias que ela vai ter, as exigências que ela vai ter. O Pietro está falando, pode explicar 33 e 34? Sim. Então, 33 e 34 você vê muitas empresas externas, né? Então, se você quiser entrar, como nós temos as nossas ADRs lá fora, as outras empresas têm as ADRs deles aqui dentro. Basicamente, 95% dessas ações são listadas aqui na bolsa em cima do 33 e 34. Então, por exemplo, se você quiser operar Coca-Cola, Apple, Nike, você tem essas ações aqui no Brasil. Elas estão com o código 33 e 34.
Só que nem sempre vão ter volatilidade. Se você quiser operar o Walt Disney aqui, tem. Só que você tem um spread gigantesco, porque não tem negociação. Então, por isso que normalmente não costumam falar, né? Tem a GBIL 33, que é bem famosa aqui, só cai aquela desgraça, mas tem bastante informação. Depois eu vou montar com calma, tá, Pietro? Eu vou mostrar, mas deu para você entender a lógica? Qualquer dúvida que vocês tiverem disso, se vocês entrarem na B3, site da B3 e colocar lá a listagem de ações, mostra tudo, né? O que é, tá? Pessoal, em cima disso tá tranquilo, né? Todo mundo entendeu a questão do tradicional, selo 1, selo 2 de novo mercado? Como que tá por aí? Legal. O próximo passo seria a gente dar sequência nessa questão de novo mercado, que gera alguns índices. Seria o IGC, IGTC, IGCMN, mas isso a gente vai deixar para amanhã. Por quê? Porque já são 6 horas e 2, logo logo a Danusa vai ficar brava comigo e com razão, porque é o horário dela. E às vezes eu começo a falar e me empolgo, mas é que para mim o mercado financeiro é fascinante. Então toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, o tempo voa, né? Então, pessoal, eu gostaria, deixa eu ver se eu acho aqui o jabazinho. Era só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu só abrir aqui. É, Danusa é uma lady mesmo. Obrigado, Danusa. Mas eu já te dou um toque quando eu estiver fechando aqui, tá? É só eu fazer o jabá para a gente poder encerrar a transmissão, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, legal. Pessoal, rapidinho. Hoje, como sempre, esse canal não para, ele está se mexendo, está se tornando cada vez mais vivo, mais atento, né? Espera só um pouquinho aqui, o Newton fala, por exemplo, a Coca 34 paga dividendos para acionistas brasileiros? Se você tiver listado nela e você tiver comprado nela, sim. Precisa ver qual que é o acordo que tem a ADR dela, se a ADR paga dividendos ou não. Aí você teria que ver no RI da empresa. Então, se você colocar lá RI da Coca-Cola no Brasil, no Google, ela vai estar te dizendo se paga dividendos ou não, como que está a instrução discricionária dela, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o assessor de investimento de vocês, da empresa, e da corretora que vocês estiverem trabalhando, ou o banco, ou mesmo aqui no canal ver com o Charles ou com o Martini, que eles podem ter mais esse tipo de informação. Mas normalmente isso a gente pega no RI da empresa, tá? Legal, Newton? Então, pessoal, esse canal está cada vez crescendo mais. Hoje a novidade é que eu estou tentando transmitir, além daqui no canal, transmitindo também ao vivo pelo meu canal do YouTube, The Dog Trader. Eu não consegui acompanhar no meu canal como está. Provavelmente amanhã eu já consigo acompanhar em tempo real os dois. Então peço desculpas ao chat no meu canal, não consegui dar atenção. Mas amanhã a gente já vai melhorar essa parte, tá? Então, rapidamente aqui, esse é o site do Charles, Bolsa de Valores ao Vivo. Lá vocês conseguem ter vários e-books, várias planilhas, contato para bater um papo. São mais de 18 mil horas de pregão, acompanhando o pregão, acompanhando o dia a dia. Tá? Nós temos o nosso canal do Facebook, o Acredito Operador. Lá é um muro de lamentações. Inclusive, Newton, entra lá no nosso Acredito Operador, coloca essa dúvida lá. Né? Tem muito lá é para os traders conversarem com traders. Então são papos de mercado, é muro de lamentação, euforia. A gente vai falar muita coisa, às vezes até de operacional de cada um, a questão de plataforma. Então essa dúvida dá um toque lá. Às vezes o pessoal conhece bastante, ou às vezes você pega alguém que também opere a Coca 34 e o cara pode te dar a luz, né? Te mostrar o caminho, como funciona. É uma coisa bem específica. Tá? Nosso canal aqui
do Charles Nader Sharks School. Então, quem puder contribuir com o trabalho, se inscreva. Sempre o like é bem-vindo. Quanto mais like a gente tiver, mais a gente mostra para o pessoal. Quanto mais cedo a gente recebe esse like, melhor posicionado fica o nosso vídeo em relação ao YouTube. Tá? Quando eu cheguei aqui no canal, a gente tinha quase 18 mil pessoas. Essa evolução do projeto, desde o começo de julho, a gente já passou das 22 mil pessoas. Então, isso significa que vocês têm gostado, o conteúdo que a gente tem trazido é cada vez mais relevante para vocês e está ajudando no crescimento de todos, né? O Marcelo Peretti, ele fica pela manhã, ele faz o Wake Up Charles, então ele fica das 8h30 às 9h, então ele mostra exatamente o que o mercado dormiu, nosso, como que o mercado lá fora se comportou durante a madrugada, como que o minério de ferro ficou, a questão dos chineses, essa tributação, tudo isso ele acaba comentando e as principais notícias que vão impactar o nosso intraday, né? Como que a gente pode se aproveitar melhor disso. Além disso, o Marcelo Peretti está fazendo um programa sobre a saga do agente autônomo de investimento, da mesma forma que eu faço aqui da saga dos agentes CNPI, né, do analista CNPI, ele está fazendo sobre a saga do agente autônomo, onde ele está estudando também para se tornar um agente autônomo. Esse programa está sendo aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, e agora também às quintas-feiras. Então, como são muitos módulos, ele está dando um degrau, uma forçada a mais, para justamente conseguir todos esses conceitos mais rápidos, né? Então, ele vai fazer das quintas-feiras, das 6 da tarde às 7 e aos sábados das 11 ao meio-dia. É bem interessante, existe uma demanda muito grande por profissionais em relação a agente autônomo de investimento. A Infomoney recentemente postou que estava com uma deficiência de 700 pessoas dessas no Brasil e o salário é bom. Então, você entender toda essa lógica é interessante. Então, acompanhe o Peretti que tem muita coisa legal para vir aí. Martini Neto é nosso analista CNPI do grupo, né? Ele e o Charles já tocam um pregão ao vivo. Então, eles ficam desde o começo do pregão até basicamente às 5 horas, que é o horário que eu entro. Então, ele vai falar as melhores oportunidades de se entrar ou ficar de fora de determinados ativos, tanto o intraday quanto o swing trade, operações maiores, né? E ele tem um programa aos domingos, o Sunday Sharks, que está cada vez se fortalecendo e gerando novos conteúdos em cima disso, novas visões. É bem interessante quem puder acompanhar. A Carol Nagata, ela faz os riscos do trader, ela trabalha com teoria comportamental, então ela fica às terças-feiras aqui, das 6 da tarde às 7, tá? Então sempre na minha sequência tá entrando a Carol nas terças-feiras, onde ela trata essa parte, digamos, pedagógica, né? Seria descricionária do trader. Temos a Danusa Machado, que nos ouve e faz presente aí no chat, a nossa psicóloga fantástica, está fazendo um programa Afiando Machado. Ela, com toda a sua leveza, ela consegue mostrar o lado psicológico de um trader, né? Então ela faz os trabalhos de segunda e quarta-feira, das 6 às 7 da noite, mostrando toda essa influência, como que funciona o comportamento humano em relação ao mercado, tá? Meu canal do YouTube, eu preciso mudar essa flame porque eu já mudei a minha arte do canal, tá? DT Dog Trader. Todos os vídeos que é feito aqui no canal do Charles posterior está sendo colocado na minha live. A partir de hoje está sendo ao vivo nos dois, eu preciso ver como vai ficar, tá? Mas lá vai estar elencado tudo certinho de forma gratuita. Os vídeos no canal aqui do Charles, aos poucos eles vão estar saindo do canal para não saturar. Então vão ficar todos no meu canal. Então, quem perdeu algum programa ao vivo, teve alguma dúvida, alguma coisa, vai estar gravado e vai estar postado lá no meu canal, tá? Então, quem puder dar uma força, entrar lá, se cadastrar, se inscrever, dar um like, ajuda bastante a gente, para vocês serem avisados de todas as novidades que estão vindo, né? Alguma dúvida que vocês tiverem em relação ao estudo que a gente fez, ao que eu falei, alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa que eu falei que possa ser tido uma orelhada minha, entra lá, bate um papo, vamos conversar. Dúvidas operacionais, o que vocês precisarem, é só entrar em contato lá, a gente vai
sempre estar conversando e tentando ajudar todo mundo, né? O meu objetivo é me tornar analista CNPI, justamente para poder ajudar vocês um pouquinho e mostrar para vocês uma lógica, né? Então, não existe certo ou errado no mercado, existe uma questão de você ter um modelo matematicamente positivo e você ter um trade system correto, tá? Então, dentro disso, eu acho que eu vou poder ajudar muito vocês, tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo a saga do CNPI, desmistificando todas essas sopas e letrinhas que tá por aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Legal, pessoal? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Deixa eu ver como tá por aqui. Legal, Newton, obrigado. Gilberto, obrigado. Martini, valeu. Pessoal, então fiquem agora com a Danusa. Danusa, eu vou encerrar aqui a live, na sequência você abre, tá? Muito obrigado a todos, um bom descanso. Amanhã a gente vai falar sobre esses índices, tem muita coisa legal, que às vezes a gente fica preso só lá no Ibov e não sabe que existe várias vertentes do Ibov, né? E amanhã vai ser bacana sobre isso, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com a Danusa. Danusa, daqui a pouco eu tô no chat aí. Tchau, tchau.